Olá, eu sou a Maria Clara, produtora cultural, historiadora, mulher negra e moradora de Ribeirão das Neves. E hoje eu estou apresentando aqui o projeto Negritudes em Foco, que tem como objetivo convidar pessoas negras, artistas negros de Ribeirão das Neves, para apresentar os seus trabalhos, contar um pouco da sua história e trazer uma aula para a gente. Esse projeto foi aprovado pela Lei Paulo Gustavo de Ribeirão das Neves. E hoje nós estamos aqui com os músicos nevenses Will the King e Big Jill. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Gostaria que vocês se apresentassem, dissessem o nome de vocês, né? Assim, quem são vocês, de onde vocês vêm. Ok. Boa noite, geral. Todo mundo bem? Eu sou o Big Gil, sou vocalista da banda Trem Blues. Eu moro no bairro Céu Azul, em Belo Horizonte, que é bem próximo ali à Vila Bispo de Maura, que através, né, disso eu conheci este cara aqui, o Will the King. Eu sou cantor, compositor e também faço parte do coletivo A Margem. Eu sou o Will King, sou violonista, guitarrista, na verdade, da Outrem Blues, compositor também, e brinco de fazer poesia e editar livros. E também faço parte do coletivo A Margem, que tem um espaço cultural que fica ali na Vila Bispo de Maura, que é uma parte, como o Gil disse, né, meio interseção ali com Neves, BH e um pertíssimo de Contagem também. Yeah. Legal demais. A proposta dessas aulas shows, como eu disse, é trazer artistas. E aí, né, a gente vai trazer diversos gêneros, assim. E hoje a gente está com a música. E a proposta é que a gente troque uma ideia, então, que seja realmente uma aula. E essa aula vai ser gravada e transformada em videoclipes que vão ser disponibilizados para toda a população, né, para as pessoas poderem ter acesso e poderem assistir e compartilhar essas aulas também. Com isso, eu queria perguntar para vocês qual a origem, né, assim, já que vocês fazem blues, e hoje a nossa temática aqui está muito voltada para o blues, qual a origem do blues, né, assim, né, onde ele surgiu, como, né, assim, qual a origem dele? Ok. O blues ele surgiu ali em meados do século XIX, né, ali nos Estados Unidos, mas a origem dele mesmo vem do continente africano, né? Os negros que foram escravizados, eles saíram de África, foram para algumas cidades ali dos Estados Unidos e a partir daí que começou essa questão do blues. Por quê? Na época da colheita de algodão, né, que eles faziam as colheitas ali, eles cantavam. Não era só a voz mesmo. Então eles faziam cânticos e tudo. E com o tempo, mais assim, próximo ao fim, vamos dizer, ao fim da escravidão, eles começaram a juntar os povos dali e começaram a compartilhar suas culturas. E é daí que começou a surgir o blues. O blues ele veio nesse encontro desses povos. Não, que massa, né? E isso não é muito dito, né? Não é muito falado, assim. Legal demais. E essa vinda do blues para o Brasil, como que se deu, assim? Como que chegou aqui, né? Sim. Essa vinda do blues para o Brasil é interessante, assim, né, que antes dele vir, né, bom pensar nisso, o blues ele se ramifica em muitas coisas. Ele nasce ali em Mississippi, né, na região desse grande monumento, né, esse grande lago, esse grande rio. E depois de lá se espalha, né, para Chicago, Delta e por outros estados, Texas. E quando ele vem para o Brasil, aí a gente tem que pensar um pouco também em como que o Brasil estava naquela época, né, e como que era o acesso à música dessa época também. O acesso à música era aqui mais voltado para as elites, né? Ou seja, as pessoas que podiam comprar discos era quem tinha acesso a ao blues, né? Teve acesso. Então ele vai chegar aqui
e vai ter essa roupagem mais elitista, né? Ele chega e as pessoas que têm acesso, elas são, em geral, brancas, e que têm vitrola, acesso a vinil, que é coisa cara na época, né? E, assim, é interessante, né, que alguns músicos no Brasil eles fizeram um blues muito potente, né? Citar o nome do Celso Blues Boy, por exemplo, que chega a tocar com B.B. King e outros caras, mas mesmo assim, ainda como música negra, né, pensando assim, ele chega aqui essa raiz ela acaba sumindo, né? E por isso também um pouco da gente pensar em tocar blues, em pegar essa bandeira, né, Gil? Sim, Pegar essa exatamente. bandeira de volta, assim, né? Sim, tem cantores negros aqui no Brasil que já cantaram, já fizeram som de blues, como Gilberto Gil, Elza Soares, Tim Maia. mas Tim Maia também, né? Só que o que acontece? Eles não abraçaram o blues como vamos fazer um álbum de blues. Era dentro ali da MPB, né? Da música popular. E bandas mesmo que fizeram blues geralmente foram pessoas brancas mesmo. E como que é, assim, né? Acho que vocês têm uma banda também de blues, mas eu vou perguntar dela um pouquinho mais depois. Queria saber, assim, para vocês dois, como que é fazer blues em Neves, assim? Como que é a receptividade do público? Como que vocês sentem que as pessoas recebem vocês mesmo? Como é para vocês fazer blues em Ribeirão das Neves? Acho um pouquinho complexo, porque como o blues não é um estilo não é um estilo popular, então quando a gente vai tocar aqui em Neves, tem pessoas, vamos dizer, mais velhas, elas têm uma nostalgia, porque ela lembra do blues antigo, e elas chegam a falar isso com a gente. As pessoas mais novas estão conhecendo, então não conhecem direito o blues. Então eles às vezes confundem o blues com o rock, aí pede pra gente tocar um outro estilo que não é o blues. Mas a gente tocando blues aqui, a gente vê que a galera gosta bastante, né? Só que não tem aquele conhecimento todo de saber o que é o blues mesmo. Eu sinto também que há uma dificuldade, né, Sim. da gente trilhar esse caminho por exatamente a gente tá tocando algo que não é tão usual de ouvir, né? Assim, ainda música antiga, tem gente que fica naquela, né? Nossa, mas isso é tão antigo, vou ficar escutando gente morta. Mas eu, por exemplo, só meio aquele filme Sexto Sentido, né? Só escuto gente morta. Mas e aproveitando assim sobre isso, é interessante pensar que a gente teve uns momentos, né? Que eu não lembro aquele arraiá que a gente fez. Ah, sim, Capitinga? Capitinga, isso. Foi Capitinga. muito, muito massa. A gente teve uma recepção assim muito linda. Foi um arraiá, as pessoas, a galera de dentro que estava fazendo como é que chama? Quadrilha, isso. A quadrilha. Galera da quadrilha dançando, pedindo música. Foi um negócio muito divertido. E não foi só essa recepção muito boa. A gente tem tido uma recepção muito boa, pessoas que valorizam, que vêm atrás de conhecer um pouco mais. Mas, ainda assim, fazer música é algo muito complexo, né? É algo que demanda muito esforço, sair da periferia e buscar, né, querer isso de fato, porque tem os estigmas, né? O músico ele é vagabundo, ele... Exatamente. Sei lá, o que você faz, né? Além de tocar, essas coisas ficam sempre pairando no ar, assim, ainda, né? Mas eu acredito muito nessa coisa da nossa entrega mesmo pela música e que as pessoas vão sendo tocadas por aquilo que a gente diz, por aquilo que a gente faz, mesmo que seja aos poucos, mas Sim. Isso vai acontecendo. Sim. Legal demais. E eu acho que é isso, né? Esse tocar as pessoas, né? Eu acompanho vocês, né, em alguns shows, algumas apresentações, assim, e pode ter certeza que, né, que consegue tocar muita gente, assim. E essa resistência, né? Muitas vezes, por não ser um estilo musical tão popular, por isso mesmo que vocês
tem que continuar fazendo, né? Assim, para que mais pessoas consigam acessar também e para que a gente consiga levar a diversidade, né, para todo mundo, assim. Sim. E é isso, a aula show, ela mistura o bate-papo com apresentações. Então, gostaria de pedir a vocês que tocassem aqui para a gente nossa primeira música. Ok. Fiquem à vontade. Vamos tocar Blues do Gueto? Então, Uma falar um composição. pouco antes sobre ela? Sim, vou falar um pouco sobre ela. Essa música, basicamente, resumindo assim, ela fala sobre o encontro de um negro quando sente o blues, escuta o blues pela primeira vez. E, sei lá, tudo transforma, assim. Era só um rapaz que queria paz em meio a tanta guerra que o matava mais e mais. Era só um rapaz que queria paz em meio a tanta guerra que o matava mais e mais. Nunca mais foi o mesmo, nunca mais. Se fechou para o mundo, pois não sabia se expressar. Então, deitado em sua cama, o blues começou a tocar. Blues do gueto, blues do gueto. Eu sou blues porque sou do gueto. Era só um rapaz que queria paz, se fechou para o mundo que o matava mais e mais. Era só um rapaz que queria paz, se fechou para o mundo que o matava mais e mais. Então, deitado em sua cama, o blues começou a tocar. E naquele instante, ele encontrou o seu lugar. Ah, blues do gueto, blues do gueto. Eu sou blues, que sou do gueto. oh, A dor e a voz do blues e do gueto tem que ecoar em todos os territórios. Por isso que firmamos os nossos corpos para mostrar o nosso blues, que é do gueto.
Highway Blues. Yeah. Que lindo! Blues do gueto, né, gente? Sim. Somos gueto. Acho que essa música significa muito do que a gente já está falando aqui, né? Exatamente. Voltar à origem com as pessoas que criaram o blues, né? Ter essa consciência de onde o blues veio, assim como vários outros estilos dentro da música negra e que e não é tão valorizado como deveria ser. Legal demais. Tô com uma colinha aqui, tá, gente? Sempre bom. Queria saber de vocês como que surgiu isso, assim, né? Tanto como que vocês se viram enquanto artistas, assim, e por que vocês escolheram fazer blues, né? Por que blues, assim? Em qual momento da vida de vocês e por qual motivo, sabe? Posso começar? Pode começar, amigo. Assim, eu tive parte de um grupo de sarau na UFMG com os estudantes de letras, né, que se chamava Entre Letras e Retalhos. Esse grupo foi muito importante assim, na minha formação. Um poeta nevense que eu curto muito fez parte, que é o Chicão, né? Em meio a esse lugar foi onde eu estive mais dentro da poesia e conheci algumas pessoas que tocavam blues. Eu já tinha ouvido alguma coisa, né, mas não com profundidade ainda. Uns amigos começaram a fazer. Aí um dia um amigo meu me disse assim: "Velho, você toca guitarra, mas você não toca blues. E você não é guitarrista se você não toca blues." O nome dele é Álvaro. Inclusive, a gente toca uma música dele também. E isso me marcou, assim, porque realmente é difícil, quase impossível separar a guitarra do blues, né? Sabendo que ela fez uma revolução na música toda, né? Quando o blues vai para a Inglaterra, por exemplo, surgem várias bandas, The Doors, Black Sabbath e outras que bebem muito no blues, né? E assim, a guitarra, ela tá ali o tempo todo. Eu gostava muito de Black Sabbath já, mas não tinha entendido ainda essa dimensão de como o blues era importante. Como o blues era importante também nesses outros estilos, né? Dentro do rock mais pesado, de um rock clássico e outras coisas. E aí, voltando, né? Foi nesse momento, assim, foi uma poesia, inclusive, da música Ecoou Hoje, que a gente deve tocar ainda. Um amigo meu falou assim: "Não, mas isso aqui é um blues." Aí eu: "Por quê?" Ele: "Isso aqui tem um sentimento do blues exato, que é uma coisa triste, né? Você está triste, mas você trazer a alegria daquela da sua vida, né? Da sua experiência ali." E eu imagino que era isso que as pessoas que foram escravizadas cantavam, né? Coisas que podiam deixar a alma deles mais confortáveis, né? Mais prontas também, né, para um embate, para deixar algo para a nossa geração, talvez. E através dessa música que ele falou que era um blues, eu não tinha pensado ela como um blues, nem como uma música, era só um poema. Aí eu fiz meu primeiro blues. E quando eu apresentei ele para o Big Gil, isso já era lá em 2019, né? Aí que a gente começou a fazer blues junto e se experimentar assim com música, né? Exatamente. O meu encontro com o blues ele veio através da própria banda. Quando a gente criou, antes eu cantava até um estilo totalmente diferente, que era o pós-hardcore. É verdade. E aí, com o tempo eu parei, fiquei pensando se eu realmente queria fazer música e tudo, mas não adianta, velho. Quando é uma coisa nossa, não tem jeito, a gente vai seguir aquilo. E ela volta. E ela volta, e ela vai voltar, brincadeira. E aí foi que aconteceu esse meu encontro com o blues. Eu
eu conhecia, por exemplo, Jimi Hendrix, mas eu não sabia que o Jimi Hendrix tocava blues. Ele tem um álbum até incrível de blues, inclusive. Só que eu não conhecia totalmente o Jimi Hendrix. Na verdade, por um tempo na minha adolescência, eu não conhecia muito o blues real. Eu comecei a conhecer através do Woody King, que ele veio, me trouxe uma música, aí eu escutei e falei, nossa, que coisa doida, eu vou pesquisar. Aí saí pesquisando, aí eu vi B.B. King, vi Robert Johnson, fui pesquisar sobre a história do blues, como que era o blues do início e tudo, e aí, a partir daí, foi uma conexão muito grande, que acho que vai seguindo aí até, sei lá. E tivemos também muita coisa assim juntos, né, da gente sentar para ouvir blues juntos e cada um fazer uma liçãozinha de casa, assim, ó, traga algo novo para a gente escutar. Aí a gente parava ali, ouvindo aquilo, entendendo. Era um momento foi muito importante assim para as nossas composições, para tudo que a gente é hoje, né? Assim, esse momento foi demais. Exatamente. E como que é importante assim essas trocas na periferia, né? Porque não ia chegar ninguém de fora e apresentar o blues para vocês, assim, né? De fora a fora, né? Foi aí um colega seu e aí através dele você também, né? Teve essa vontade, assim. O tanto que é importante o trabalho de vocês para também influenciar outras pessoas a tanto ouvirem quanto a querer fazer blues também, né? Então, essa referência na periferia é primordial, assim, né? Para que as coisas possam chegar para mais pessoas, enfim. Muito legal. Isso que você fala é interessante também, porque antes de tocar blues, eu tive uma banda de metal, né? Que chamava Tráfico Social. E essa banda foi muito doida, assim, que a gente ensaiava lá em casa, num espaço minúsculo. E depois de um tempo, com o Espaço Cultural à Margem, a gente conheceu uma outra banda que eles falaram do nosso som, que eles ouviam de longe lá. O baterista dessa banda, inclusive, chegou aí em ensaio nosso. E depois eles fizeram uma banda de metal e que eles tinham uma música chamada Metal Favela, né? Aí eu tô assim, olha só que incrível, a gente consegue influenciar isso mesmo, que doido, né? É legal. Massa. E já que a gente está falando de banda, eu sei que vocês têm uma banda, né? Chamada Outrem Blues. Hoje, né, vocês dois foram convidados para essa aula show, mas eu sei que vocês estão aqui também apresentando a banda, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, sobre a banda, a origem dela, como que ela tem feito assim para se apresentar, enfim, como que está o processo da banda. Sobre a banda Outrem Blues, né, a gente surgiu em 2019, ali em junho mais ou menos, e foi nesse encontro entre eu, o Will e o Dux, que a gente sempre fez música junto, assim, por um tempo, antes de surgir o Outrem Blues. E aí, o Will me mostrou um blues, a gente fez, que é Echo Hoje, que eu acho que vai ser a próxima que a gente vai tocar. Já falamos tanto dela, né? Exatamente. E a partir daí começou a banda. Inicialmente a gente até fez uma apresentação assim no centro para experimentar como que é isso, né? A gente tocou ali no, como é que fala? Atrás da Praça da Estação, onde tem aquele grafite ali da Elza Soares. Grafite lindo pra caramba. E aí a gente fez um sonzinho ali, foi muito bacana que começaram a vir as pessoas e começaram a olhar. Aí a gente olhou para trás, tinha gente filmando, foi uma coisa muito doida. E a partir daí a gente não parou, a gente continuou com a banda. E durante esse tempo até hoje já teve várias formações. Tem até o baterista que retornou para a banda, que é o CPM. CPM ou Mr. Jackson? Mr. Jackson, né? No Outrem Blues é Mr. Jackson. O Jonathan, vamos colocar o nome. E agora a gente está com uma banda mais encorpada, que tem o CPM, tem o Digo também, que está na banda, o Dux e o Will, uma banda certinha, assim. Legal. E o nome da banda, tem algum porquê? Aí eu vou pedir pro Will. Eu acho que foi uma longa conversa nossa, assim, a gente tentando decidir junto. Aí nós pensamos em coisas que pudessem remeter à nossa raiz aqui de Minas, né?
Tem um blues, que é o que nós fazemos. Aí essa coisa do trem, né? Qualquer coisa para a gente é trem, né? Então, tem que ter um trem lá. Mas, assim, também eu acho que foi influenciado um tanto pela música do Arnaldo Batista, né? O Trem, que a gente tocou ela muito, assim. Aí essa parte veio, né? Esse do trem, que sempre demora, e a gente cansado, né? Mas esperando retornar para casa. Mas mais com esse lance do trem mineiro, assim. E o trem, né, era tirando um pouco dessa coisa do ou trem bom, não era? Algo assim? Isso. Eu acho que era algo assim. Eu não sei se minha memória está me traindo aqui agora. Legal essas construções, né? Demais. Massa demais. Então, vocês poderiam tocar então mais uma pra gente? Sim. Essa próxima música se chama Echo Hoje, escrita pelo Wild King. Ecoou hoje um passado de lágrimas, cultuei toda a tragédia vivida. O tempo me escapou, assim como o gosto do cigarro. A minha boca não salivou de vontade. Meu corpo não estremeceu. Ah, nem um toque não. Meu ser comprou 3 pipas e foi soltá-las no inferno. Ecoou hoje um passado de lágrimas, cultuei toda a tragédia vivida. O tempo me escapou, assim como o gosto do cigarro. A minha boca não salivou de vontade. Meu corpo não estremeceu. Oh, nem um toque não, não. Meu ser comprou 3 pipas e foi soltá-las no inferno.
Aoi Blues. Yes. Oh, Obrigado. lindo, 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 lindo. Então, como eu falei antes, esse projeto Negritudes em Foco tem como objetivo a gente trazer pessoas negras, artistas negros, para se apresentarem, mas não só, mas para a gente também falar um pouco dessa negritude, né? Assim, do que é ser negro, de como que as pessoas negras estão vivendo, enfim, né? Como estão fazendo sua arte, né? E aí queria ver, né? Assim, perguntar para vocês como que é ser, né? 2 homens negros na sociedade, assim, né? Como que o racismo atravessa vocês e como que no dia a dia também vocês lutam contra isso, assim, né? Como que é para vocês serem pessoas negras na sociedade? Ok. No meu caso, eu posso falar que eu meio que comecei a entender tarde sobre o que é o racismo, né? Tem uma parte da sua vida, que vamos dizer, na infância, que você passa por situações, mas você é criança, você não entende o que está acontecendo. Chega uma parte na adolescência que acontece alguma coisa, você estranha, mas ainda você não tem aquele entendimento, até porque a sociedade, o sistema, ele ensina, ele retira a nossa cultura, ele retira todo o aprendizado e toda essa consciência também das pessoas de também entenderem sobre o racismo. E eu acho que isso afeta, né, nessa questão. Porque aí passa o tempo, eu vou aprendendo algumas coisas e aí eu vou percebendo que, tipo assim, eu fui ali no mercado, a pessoa pediu para eu mexer no bolso, tirar o bolso para fora. Tipo, por quê? E só anos depois eu fui entender. E isso, no passar do tempo, isso acaba atingindo a gente no futuro, né? Que aí a gente vai crescendo, vai se revoltando com isso e aí vai pesquisar para saber mais. Foi o que aconteceu comigo. Aconteceram várias situações e aí, com o tempo, eu fui aprendendo sobre o sistema racista e tudo, e eu fui entendendo que certas coisas que aconteciam comigo não era legal. E hoje em dia, com toda essa coisa que eu passei, hoje em dia eu já consigo ter uma defesa, já consigo me autodefender disso, né? E sobre a vida já cobra muito da gente, né? Só por nós existirmos já é uma cobrança muito grande, porque é uma parada... Como se a gente não fosse bem-vindo no mundo, né? Exatamente, como se fôssemos diferentes, só que, vamos dizer, de um jeito inferior às outras pessoas, sendo que não é, né? Sendo que não é. A gente sangra igual, a gente sente dor igual, a gente tem sentimentos iguais. E... não praticamos genocídio. Exatamente. Falando um pouco disso, assim, é estranho, né? Porque a gente fazer um exercício de imaginar como é a nossa vida nessa estrutura racista também requer pensar nessa coisa do futuro, né? Como será um lugar onde não há racismo, né? Onde não há, onde não, assim, onde os nossos corpos são aceitos da forma que são, como são, e isso assim me atravessa muito porque eu fico tentando fazer esse paralelo. Esse mundo é terrível para as pessoas negras. Eu lembro de muitas pessoas que estiveram comigo nas ruas, brincando desde cedo, frequentaram a escola comigo, jogaram futebol de botão, e muitos deles não estão aqui mais, sabe? E, assim, sabemos que o que deixam para a gente, né, é uma situação de miséria, é um céu de miséria, né? Eles pintam isso para a gente assim desde do nosso nascimento mesmo. E escondem, como o Gil falou, né? Escondem a nossa verdadeira história, escondem o lugar de onde a gente veio, as raízes, né?
E esse povo que faz não só cultura, mas matemática, ciência, faz tanta coisa, né, que é o nosso povo, as pessoas negras, desde sempre, e foram sempre sendo usurpados, né? Então, hoje eu me sinto um tanto grato, na verdade, assim, apesar de viver nesse sistema racista, eu me sinto um tanto grato porque eu sei que houve uma luta muito grande para que a gente estivesse aqui hoje. O Robert Johnson, quando começou a tocar seu violão lá, não sei se ele tinha o pensamento do quanto que ele influenciaria hoje em dia ainda, mas tipo, saber que isso lá na década de 40 é ouvido até hoje, influencia a gente estar aqui hoje, e através da nossa música também ser antirracista, né, Gil? Sim. Trazer essa coisa de nascer de novo dentro do blues, né, como você canta em Blues do Gueto. Então, assim, eu enxergo com muita tristeza, é lógico, esse sistema. Eu sei que é muito difícil, mas eu sei que houve outras batalhas e que, se eu fraquejar, essas batalhas também podem não servir de muita coisa. Então, é esse lugar, né, o lugar de confronto que eu quero me colocar e que eu acho que é interessante a gente, como artista, ou não só como artista, né, onde a gente estiver produzindo conhecimento, disputando espaços de poder, onde a gente estiver, a gente entrar sabendo que houve pessoas que passaram por muitas coisas e que nós somos frutos disso, um fruto que vive mesmo, assim, né? Não fruto caído, alguma coisa podre, mas sim algo que traz essa memória para frente, assim mesmo, de querer ver um futuro onde não haja racismo. É até difícil pensar isso, assim, mas eu acho que é interessante a gente pensar, porque se não existir racismo, a gente tem que estar nesse mundo também, porque a gente não pode ser eliminado para não haver racismo também. Então, a gente tem que ir para o confronto sempre. Sempre é tempo de confrontar, até porque a gente vive num mundo onde está muito caótico, ressurgimento de células neonazistas e outras coisas. Então, é isso, a banda O Trem Blues é antirracista e a gente tá para o enfrentamento mesmo, nesse sentido. Exatamente. Massa. E é isso, né? Assim, acho que vocês travam uma luta muito grande mesmo nesse sentido, pelo simples fato de fazer o que vocês fazem, assim. Que eu acho que, né, tanto por fazer blues já é um ato ali de resistência, e a referência que vocês são mesmo, assim, né? Então, bem legal, assim. E aí, falando de referência, né? Acho que, né, vocês são referência para muita gente, mas queria saber quem são as referências de vocês, né? Assim, quais os músicos ou pessoas até, né, que são para vocês são referências, assim, sabe? Rodolfo Ataíde. É uma das grandes, sim, mas Sim. pode começar, Big Joe. As minhas influências, ela começa com o Tim Maia. Gosto muito do Tim Maia, do jeito que ele cria a música, criava no caso, do jeito que ele via a música num todo. Então, ele é uma grande inspiração para mim. No blues, para eu começar a cantar blues, minha inspiração ela veio dos, vamos dizer assim, dos antigos, né, do Robert Johnson, Albert King, a Bessie Smith, Nina Simone também. Todos eles foram uma grande influência para que eu fizesse o que eu faço hoje. Eu tô com o Gil nisso aí também. Esses nomes que ele falou são muito importantes. Acrescentaria um pouco do Muddy Waters, a Sim. Big Mama. Assim, o B.B. King, né? Eu acho que ele é um salto, assim, né? Um salto muito doido, assim, que ele, sei lá, populariza a música de uma forma que a música blues, né? De uma forma muito doida.
Mas assim, eu penso muito no Hendrix, né, como guitarrista, assim, porque tudo que ele fez foi muito mágico, psicodélico, né? E o blues dele era um blues muito diferente, assim. Eu não sei, assim, tem poucas bandas talvez que tiveram alguma coisa a ver com ele, assim. E, e eu acho assim também, né? Isso. Eu gosto muito de pensar nas referências do meu tempo atual também, né? Como eu citei, o Rodolfo Ataíde foi um poeta que eu conheci através do Chicão, né? E é muito legal ler o seu tempo, assim, né? Ver as coisas que estão acontecendo e trazer isso à memória, né? E foi uma coisa também que influenciou a gente muito. Ler os poemas dele, assim, eu vou citar a Cidade do Dormitório, que é um que a gente fez canção dela, não do poema na íntegra, né? A gente fez uma releitura, tal, e é muito doido mesmo saber como tem. Pô, a gente fica pensando, né, quem são nossas referências sempre longe, as pessoas moram lá, tal, mas olhar perto, né, quem são esses artistas que estão com a gente, quem são esses pensadores, essas pessoas que nos influenciam e tocam do nosso lado. O Dux, por exemplo, ele foi que é o nosso baixista, né? Ele foi uma influência muito forte também na minha vida, porque eu tinha desistido de tocar guitarra, desistido assim mesmo. Já tinha uns 3, 4 anos que eu não tocava, até que ele falou aqui, você vai ter que tocar comigo, você não pode desistir de guitarra, senão. Aí a gente começou, nem era blues na época, era tocando metal na Cold Perception, não era? Eu acho que era isso mesmo. Aí depois disso que essa chama foi reacendendo, né? Então essas influências elas são muito vastas assim na minha vida. Vou deixar esses nomes por hora. Massa. É muito importante, né, a gente ter as nossas referências, né, assim, é muito legal. E a ideia de trazer vocês é que, né, assim, porque vocês são referências e que mais pessoas possam, né, assistir e ouvir vocês e se influenciar também, né, assim. A ideia é essa, né, que essa palavra, que essa música, ela ecoe para mais pessoas poderem ter acesso a isso. Acho que vocês poderiam tocar mais uma para a gente. Claro. Vamos de Cidade Dormitório, então, né? Let's go. É noite na cidade, dormitório. Estou cansado de ser maltratado assim. É frio na cidade, dormitório. Estou inundado de suor, lama e sangue. Você sabe o que é não se sentir seguro e não ter prazer onde nasceu.
Na busca de dignidade, sou torturado. O sol foi engolido pelo medo. Silenciosa é a noite na cidade dormitório. Eu vejo a criança magra pela rua e o ônibus que cai lotado. Aoi, Blues. Queria que vocês dissessem um pouquinho para a gente sobre essa música. Né? Acho que você já citou um pouquinho, né, da poesia do Rodolfo, Ataíde, assim. Mas como é que surgiu essa ideia de transformar ela, né, em música? E um pouco assim, explicando para quem não sabe, né, dessa coisa de Neves ser uma cidade dormitório, né? Assim, como que vocês enxergam isso, sabe? Então, muito... Eu tenho um pouco disso, né, de pegar poemas e tentar musicá-los ou brincar com eles, assim, de alguma forma, né? Quando eu li esse poema, não a primeira vez, né, eu fui lendo ele, li de novo. Aí um dia cheguei em casa, olhei para o violão assim, tava com essa ideia na cabeça assim, né? E lembrando, tava com uma melodia na cabeça também que eu estava escutando muito na época, a Texas Food do Stevie Ray Vaughan, né? E essa música, assim, o blues, não é essa pergunta, mas também já vale, assim. O blues, ele tem uma sequência de notas que é muito marcado, né? Então, há muitos blues com a mesma estrutura harmônica, né? Altera-se talvez uma nota ou outra ali, né? Mas isso estava lá na minha cabeça. Aí eu sentei, olhando o texto, esse poema do Rodolfo, né? E eu comecei a escrever algumas coisas daquela escrita, né? Pensando o que casaria, ou como que iria ficar, né? Com frases dentro da métrica do blues, assim, né? E aí ela foi vindo. Foi interessante, assim, que eu, numa sentada, fiz ela, mandei o áudio para o Rodolfo poucos dias depois, inclusive, assim, que eu sentei e fiz ela numa sentada, mandei para os meninos no grupo da banda, logo após mandei para o Rodolfo pedindo ele permissão para tocar ela, né? Aí foi assim, basicamente essa parte de fazer ela, né? Mas como que me impacta isso, né? Assim, foi lembrar da minha própria vivência, assim, né? Antigamente trabalhava fresagem, né? Mecânica de fazer peças. Eu tinha que sair de casa muito cedo, era sair de casa por volta de 5 horas da manhã, e como eu trabalhava, estudava, eu só ia estar em casa de volta por volta de meia-noite, assim, né? E era isso. Eu voltava para casa para dormir, para ir trabalhar em algum lugar, para servir, né? Para gerar, sei lá, o que gera isso, né? Dinheiro para alguém que não seja a gente, né? Mas é nesse lugar. Aí eu observei muito isso, né? As pessoas, lendo o poema do Rodolfo, eu vi
revi, né, minha memória de ver as pessoas cansadas, de me ver cansado, de me ver babando dentro do ônibus mesmo, sabe? Assim, lembro que teve uma vez que eu quase caí de cara no chão, assim, que eu estava na porta do meio do ônibus, de tão cansado, quase o cara me segurou pela mochila, assim, eu ia dar de cara no meu fio, assim. Talvez ele seja responsável por eu estar aqui hoje. Mas, assim, eu fiquei pensando muito nisso, né? É isso, a gente sempre eu vi muita coisa sendo feita no centro da cidade, né, de Belo Horizonte, por causa disso também, né, como eu moro no lugar que é Neves, mas é bem divisa, eu tive muito acesso muito não, né, tive mais acesso a Belo Horizonte. Então, a cultura concentrada lá, né, naquele nicho. E por isso também da gente fazer coisas culturais lá na Vila Bispo, né? E dar tirar esse estigma, né, da cidade, mostrar também esse valor, essas preciosidades que se tem aqui, né, e poder fazer cultura nós mesmos também, assim, nós por nós no começo e sei lá, quem vier ajudar já ajuda também e vamos embora fazer. Foi assim, é um encontro muito doido de memória mesmo. Eu acho que a literatura ela tem esse poder, né, de buscar coisas que estão às vezes adormecidas dentro da gente para que a gente possa reviver aquilo de alguma forma. E foi isso que o poema do Rodolfo fez comigo. Eu visitei o meu passado e, com certeza, o passado de muitas outras pessoas que vivem aqui em Neves. Assim, de certa forma, né? Não integramente, mas também esse passado dessa coisa, né? De estar dentro desse círculo da cidade dormitório, assim, né? Eu acho que é isso, né? Não dá para a gente negar que Neves é uma cidade dormitório, né? Assim, que essa é uma realidade de muitas pessoas, de trabalhar, de estudar, de se divertir fora de Neves e voltar só para dormir, né? Quando consegue voltar, enfim. Mas, ao mesmo tempo, esse não negar é importante para a gente saber que existe e poder lutar contra isso também, né? Assim, então, isso, é pensar que num futuro, né, assim, dando tudo certo, a gente vai conseguir todo mundo, né, assim, viver e viver bem na nossa cidade, né, fazer os nossos projetos aqui, sabe? Acho que esse é o caminho que a gente tem que trilhar, né, assim, e tentar buscar para todo mundo também. Muito legal. Acho que você citou também, né, o coletivo À Margem. Gostaria que vocês falassem um pouquinho assim sobre ele também. Acho que é importante, né, falar desse movimento, assim. Quer começar? Posso começar. O À Margem, inicialmente ele começou numa escola dentro da Bispo, não foi? Foi. Foi uma escola dentro da Bispo e ali eles trocavam livros, faziam poesias e tudo. E depois a gente conseguiu um espaço bem ali na entrada da Bispo, que se tornou uma biblioteca, mas também se tornou um lugar de eventos, como sarau, shows musicais também, estúdio e uma editora. Isso. Aí, assim, começou tudo com uma viagem, né, minha e do Dux. A gente senta para conversar e começa a expor ideias, né? Eu nunca vi isso aqui na Bispo, eu não tenho acesso a livro aqui dentro, não tem. E eu tinha já um pensamento de que eu tinha muitos livros e eu queria abrir a minha coleção para que as pessoas pudessem pegar lá em casa mesmo, né? Aí surgiu essa coisa da escola lá, uma escola que tinha ficado abandonada durante mais de 10, 12 anos, talvez. E quando a gente ocupou essa escola, pouco tempo depois, eles foram e ativaram ela, né? A gente saiu, monta isso, e nós temos isso, né? Esses braços, né? A editora aberta é algo que eu trago desde da minha formação lá na UFMG, em letras, né?
Eu fiz uma editora fictícia para lançar um livro meu numa aula, e a partir disso, a gente, depois disso, né, quando juntou a margem lá, já, vamos continuar fazendo essa coisa aqui de fazer livros. A gente tem 13 trabalhos publicados já, contando um audiovisual que foi premiado aqui em Neves, né, numa mostra periférica, muito legal. E a Margem, ela começou com algo muito muito envolvente, assim, muito crescente. As pessoas gostavam, né, nessa parte do contato rua e o espaço, né, que tinha um contato direto ali. Muitos artistas foram chegando. Foram momentos muito doidos, assim. Eu lembro que quando houve a pandemia, né, que foi um momento assim, muito difícil e triste para todo mundo, que, sei lá, até hoje eu acho que a gente não saiu desse... Tá de rebordose ainda desse momento, né, porque foi um momento muito complicado no país, na mão de pessoas muito ruins, né, mas pra caramba. Sim. Mas assim, o espaço ele segue lá, né? A gente tem atividades, ele sempre foi um espaço muito aberto à criação, né? A pessoa pode chegar lá e se ver com objetos, instrumentos, coisas para pintar, livros. Nós temos uma coleção de zines, que eu acho que é algo que é diferencial muito grande, assim, né, em biblioteca. Não dá para ir numa biblioteca e pensar assim, nossa, eu quero o zine, sei lá, do Kadoshi. Lá na margem tem vários dele, tem zines da Vênus, tem, assim, do Chicão, tem várias coisas. Então, é um lugar onde a gente se preocupou muito com isso, com as pessoas lerem o seu tempo. Remontando o que eu falei há pouco, né? Interessante ter essas coisas, esses artistas, essas coisas mais de fora, mas é sempre bom ler o seu tempo, ver as pessoas que estão produzindo na época. E a gente sempre se preocupou muito com isso, né? E também de apresentar esses artistas, trazer esses artistas para estarem na margem, fazendo apresentações mesmo, assim, mostrando tanto no sarau quanto na batalha de MCs ou em shows, né? Fazer esse envolvimento, né? Essa coisa que a cultura pede, que é movimento mesmo, né? Então, a margem ela sempre foi muito disso, de movimento. Né? Massa, Exatamente. Parabéns pelo trabalho. Fazer uma pergunta aqui agora que veio até da plateia, né? Queria saber de vocês, assim, né? Quem vai, por exemplo, começar a ouvir blues hoje, assim, o que a pessoa pode escutar para ela começar a ouvir isso, né, se familiarizar? E quais artistas mesmo você indicaria essas pessoas a ouvirem, né? Assim. A gente, né? Para começar. Primeiramente, eu tenho blues aí. Siga a gente nas redes sociais, Spotify, e escuta o nosso som. Além disso, eu recomendaria... Acho que eu recomendaria o B.B. King, o Albert King, assim, para eles escutarem. Alguns blues brasileiros também que são bons, igual o Arnaldo Batista, ele tem uns blues muito legais. Ele não é só blues, mas tem muito blues ali. Sérgio Sampaio, Celso Blues Boy. Exatamente. E agora, se a pessoa quer ir mais para raiz, bem para raiz, bora escutar um Ray Charles, bora escutar um Big Bill. Eu sou o Big Gil, mas tem um Big Bill. Inclusive, os nomes têm influência nisso, né? Exatamente. E também o Robert Johnson, a própria Nina Simone tem blues. Nossa, Nina Simone, puta merda, né? Demais. Assim, se a pessoa está pensando, quero ouvir um blues, mas que não seja algo que soe tão antigo, assim. Então, é recomendável ela ouvir ali mais perto da década de 80, Sim. que é um blues com roupagem, com mais instrumentos, mais rock blues, né? Eu acho que é interessante. Aí dá para ouvir alguns do que o Gil citou, também o Ray Vaughan e o Albert King e alguns outros, assim.
Mas eu penso muito nisso. E no Brasil, eu acho que eu citaria também, assim, bandas como o próprio Barão Vermelho faz bastante Sim. blues, o Titãs faz blues. Então, assim, se for para ir no mainstream, tem algumas músicas dessas bandas que são blues também. E que às vezes a gente já gosta, mas não sabe que é blues. Então, quando for ouvir esses outros nomes, aí ela pode fazer esse link. Uai, não é que essa música, sei lá, já mexe comigo também? Então, aí é basicamente isso. Exatamente. Tim Maia também tem blues. Tem uma Tem, música bem específica que é bem blues mesmo. Se chama Sofre. sofre. É uma música muito boa. Muito boa mesmo. Massa. Linda, Já maravilhosa. pegando um gancho, Gente inclusive. Ó. Pegando um gancho, inclusive, né, de algumas coisas que você tem trago também em alguns momentos aqui. Queria perguntar um pouco sobre essa questão técnica, assim, né, do próprio som do blues, né? Eu vejo muito uma potência vocal, assim, muito grande, e aí tem umas diferenças de acordes, né? Assim, queria que vocês explicassem um pouco isso, assim, como que o blues ele se configura, né? Assim, quais as diferenças, às vezes, de outros estilos musicais. Você traz um pouco também dessa, não vou dizer evolução, porque o mais antigo não é ruim, né? Assim, mas dessas mudanças que o blues foi tendo também, assim, musicalmente falando, como que é isso, sabe? Sim. Vou começar então falando um pouco sobre essa coisa da estrutura, né, assim, do blues. É, há muitas formas de fazer blues, isso é uma verdade, mas assim, a grande maioria ela carrega uma coisa que é uma simplicidade, né? Geralmente 3 acordes que dá para fazer assim a música toda. Então, pensando assim, a gente tem 7 notas musicais, né? Que é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E no blues, geralmente a gente, pensando no blues em dó, né? A gente toca o dó, que é a dominante, né? Aí depois dele a gente vai para uma zona de tensão, que vai ser o 4º grau dessa escala, que é o fá. Aí a outra nota que vai gerar uma tensão maior é a 5ª, que é o sol. Geralmente, com essas 3 notas, por exemplo, dá para fazer um blues, mostrando assim, né? Primeira, vou para a segunda, para a 4ª, quer dizer. Aí volta na primeira, na dominante. Aí nós vamos lá para a tensão máxima dessa escala, que é a 5ª. Aí volta na 4ª. Volta para a primeira, dominante. E termina na 5ª, ó. E isso é dividido dentro de um compasso de 12 tempos, assim, geralmente. Mas é volátil essas coisas também do tempo do blues. Tem uns que são menores, outros maiores. Mas geralmente usando essa coisa da primeira, que é a dominante, 4ª e 5ª. São 3 notinhas. Por isso que é muito, muito legal, que é fácil. Se quiser tocar em casa, aprender essa nota, por exemplo, o Mi, o Lá, o Si, já toca pelo menos 70% dos blues. Mas essa estatística eu não olhei, tá, gente? Eu inventei ela agora, para não dizer depois que é fake news. Mas basicamente demais. E o mais interessante é o tanto de variações que eles conseguem, que conseguimos, né, dentro desse universo do blues, desde sempre, né? É as mesmas notas, tocada há muito tempo, e sempre varia a forma de tocar de cada um, o jeito de tirar som. Aí entra dentro dessa coisa do feeling, né, do sentimento que cada um carrega dentro do seu próprio instrumento ou da sua voz.
Sim. Mas estruturalmente, assim, sendo bem básico, seria isso. E tanto dentro de escalas maior, como eu fiz em Dó, né, poderia ser em Dó menor também. Seria a mesma coisa, primeira, quarta e quinta. Essas 3 notas. E na escala, né, aí já entra uma diferença que é essa notinha aqui, né? Existe uma coisa que é a Blue Note, né? Que é a nota que faz o blues se caracterizar, assim mesmo. A escala menor, ela é assim. Aí a Blue Note, ela é tocada como uma pentatônica, né? Essa tensão média aqui entre a quarta e a quinta é o que faz essa escala existir, né? A Blue Note existir, assim. E ela, sei lá, não existe o blues sem ela, é isso. Sem essa nota perturbadora, assim. E vocalmente falando, acho que dentro do som que é feito ali no violão, na guitarra, você pode encaixar da forma que você gosta. Às vezes você pode... Por exemplo, originalmente assim, o blues era um diálogo de pergunta-resposta, pergunta e resposta. E com o tempo foi mudando também para essa coisa mais melódica, essas variações assim. Então, dentro do som do blues, você pode incluir da forma que for mais confortável, assim, ou da forma que a pessoa gosta de se apresentar. Você pode tanto fazer um diálogo, né? Imagine que você sentiu o blues. Você sabe o que ele é? Ouve as vozes ancestrais de Mississippi. Yeah. Ou você pode cantar também. 2. Imagine que você sente o blues. Você sabe o que ele é. Ouve as vozes ancestrais de Mississippi. Essa coisa que você puxa melodicamente também vem um pouquinho do jazz ali. É interessante. Essa parte cantada. Assim. Interessante nessa música que a gente acabou de tocar é que ela já tem uma harmonia um pouco diferente da que eu tava passando, né? Que ela tá aqui em Lá, aí ela vai na quarta, aí volta no Lá, mas só que ela vai na sexta. E a quinta passa a ser um lugar mais calmo, porque aqui tem uma tensão maior, né? Aí depois, ó, e volta no tom. Então tem, vendo, assim, aquela estrutura simples, mas dá para brincar dentro dessa estrutura para poder tirar outros tipos de sentimento, né? De harmonia mesmo também, assim, falando. Yes. Que massa. Tô vendo que vocês estão doidos pra tocar, então, né? Pra ir mesmo, assim. Já tocamos, já tem. E aproveitando, dizendo, né, que a gente está caminhando para o final dessa aula show. Então, nossa última apresentação aqui com vocês. Obrigado. Antes da gente tocar, gostaria de agradecer, Maria Clara, pelo convite, tá bom? A gente está muito feliz. É sempre bom vir aqui na Casa Semifusa. A gente se sente muito em casa. Um lugar inspirador, né? Exatamente. E obrigado a todo mundo que está aí acompanhando a gente também. Valeu, galera. Valeu. Essa música se chama Vinho Barato e ela fala sobre ressaca.
maldito vinho barato que me fez acordar de ressaca. Já são 10 da madrugada e eu não sei o que fazer. Dor de cabeça que não passa. My lady, não há nada o que eu faça. O jeito é botar pra fora toda essa desgraça. Ninguém sabe a dor que estou sentindo. Acho que nunca mais vou beber aquilo. Dor de cabeça que não tem fim. Vinho barato, o que você me fez me faz querer. Beber outra vez. Já nem sei quantos cafés amargos já tomei e nada adianta. Nem mesmo vários banhos gelados está melhorando. Oh, dor de cabeça que não tem fim. Vinho barato, o que você me fez? Oh, me faz querer. Não beber outra vez. Yeah. E no final eu sempre bebo. Ou tenho que tomar um chá de boldo. Valeu. Essa aula show do projeto Negritudes em Foco. Esse projeto foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo, do município de Ribeirão das Neves. Gostaria de agradecer o apoio da Casa Semifusa e da Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves. E agradecer imensamente a vocês, Will e Gil, pela participação. Obrigado. E é isso. Valeu, galera. Valeu. Abraço. Valeu.